Fala galera, sou Paulinho Renato e está começando mais um Balaio Show, diretamente dos estúdios MDTV 35.1, o seu canal de entretenimento, diversão e bate-papo de primeira. Cara, hoje o podcast tá demais. Hoje eu recebo um cara, eu sempre falo isso, né gente? Um cara diferente de todos que já passaram por aqui no nosso podcast, no Balaio Show. Ó, o cara tem um currículo muito interessante. Eu vou falar pra vocês o currículo do cara. É o seguinte, ó. É um cara de respeito. Eu nem vou falar hoje pro Ronaldo bater as palmas assim. Pode até bater palma. Não, vamos bater palma. Ronaldo, palmas aí. Primeiro bate palma, depois eu falo quem é, tá? Uma salva de palmas aí. Porque esse cara é o seguinte, ó. Ele é professor de educação física. Quando fala de professor de educação física, já é parceiraço, tá? Professor de educação física, especialista em treinamento funcional. Aí vai ter muito assunto pra gente conversar aqui, tá? Figurante de filmes nacionais. Meu, vocês vão saber cada história desse cara. Foi jogador de futebol de um clube onde revelou grandes talentos, cara. Vai saber também. Policial militar. Ele é responsável por socorrer as pessoas em caso de acidentes. É com grande prazer que eu recebo e converso aqui no Balaio Show com o bombeiro Leandro Augusto. Palmas, Ronaldo. Leandro, é um prazer você aqui no meu programa, cara. Satisfação, viu? Valeu, Paulinho. E aí, galera, tudo bem? Pra mim que é uma grande satisfação estar com essa figura aqui que todo mundo gosta, né? Não, que legal, cara. Cara, a gente tem assunto pra caramba. Mas primeiramente, cara, eu queria te perguntar assim, como é que foi a recepção aqui na MDTV? Todo mundo te tratou legal? Rapaz, eu sempre fui bem tratado aqui, viu? É. Até porque tem o SOS Dupla Dinâmica, né? Pô, Eu vim aqui é Machado, né? Isso, Machadão Machado é fera, e da hein? Valentina. Então eu já vim aqui no primeiro programa deles falar como bombeiro mesmo, assim, como profissional, porque a gente veio tratar de um assunto muito importante que foi o desengasgamento. Então se você ainda não assistiu, acesse lá nas plataformas digitais, no YouTube, né, da MDTV, porque foi também um dia muito legal que a gente passou aqui dicas importantíssimas falando sobre desengasgamento. Não, que bacana. E o Machado, cara, não sei se você deve saber, né? O cara é dançarino profissional de country, cara. Na época do Carioba e tal. Ó, Machado, forte abraço aí. Eu lembro que eu tocava com uma dupla, cara, que era o Willie e Ronaldo na época, uma dupla. Até hoje os meninos estão fazendo shows aí, e era country na época. E ia lá o Machado, com a comitiva que falava, né? É. Ele, dançava muito, cara. E é referência. Fala do Machado, o dançarino country. Eu acho que ele é mais conhecido como o dançarino do que como o bombeiro, cara. É. Deve Né? ser, hein? É, o Machadão é fera. Ó, galera de casa, eu estou com essa camisa de bombeiro aqui, ó. Bombeiro civil, ó. Sacou a parada, hein, galera? Ó, Paulo Renato. Aí sim, porque em 2015 eu fiz um curso de bombeiro. Cheguei a fazer alguns trabalhos, assim, sabe? Mas bem de leve e tal. Mas não como você, né? Porque a gente vai também falar um pouquinho da diferença de um bombeiro civil e um bombeiro militar, que depois você vai esclarecer isso pro pessoal de casa, tá? Ó, galera, estamos aqui com o Leandro Augusto, o bombeiro da cidade de Mogi Guaçu, mas o cara faz de tudo, tá? Leandro, é o seguinte, cara, todo mundo que senta aí onde você está recebe essa pergunta que machuca, né? Quem é Leandro Augusto? Bom, Paulinho, eu sou uma pessoa extremamente alegre, né? Divertida, adoro esportes e o que move a minha vida é ajudar as pessoas. Então isso é uma coisa que eu descobri já há muito tempo, né? Principalmente depois que eu entrei na Polícia Militar, já estou há 20 anos na Polícia Militar. E o prazer que a gente tem em poder ajudar uma pessoa quando ela está numa situação ali delicada, a gente sabe que é muito grande. Ainda mais quando você consegue resolver uma situação para ela, né? Então isso foi o que me motivou, por exemplo, a entrar na Polícia Militar, a fazer trabalhos voluntários, né? Eu não coloquei, mas tem uma coisa importante, hein? Aqui em Mogi Guaçu existe um grupo, né, que eles chamam UAI, Unidade de Alegria Intensiva. Então nós, lá no início dos anos, se eu não me engano, 2006, 2007, esse grupo, a gente formou ali alguns voluntários para fazer visita nos hospitais. E lá então a gente procurava alegrar as pessoas que estavam, né, em alguma situação ali difícil. E muitas vezes você saía de lá com aquela seguinte reflexão, né? A minha dor de cabeça não é problema nenhum. Não é nada, talvez o meu deslize aí não é problema nenhum, porque ali você encontrava realmente pessoas que estavam lutando pela vida e aí a gente começa a valorizar ainda mais a nossa, né?
Exatamente. Esses dias eu vi na internet um palestrante, não tem os braços nem as pernas. E o cara ali fala pra caramba e fala, meu, você tá reclamando da sua vida, olha como eu estou. Ele consegue através de alguns equipamentos e tal, mas ele vive a vida e não reclama. Sim. Né? Então eu acho que isso é um detalhe muito importante para mim, né? Porque a gente fala que a gente consegue ter uma qualidade de vida, né? Entre várias coisas, mas a partir do momento que você descobre aquilo que você gosta de fazer, né? Então para mim sempre foi sim um grande prazer ajudar as pessoas. E além disso, né? Sou filho da Dona Neuza, do seu Zé, sou esposo da Priscila e papai da Alice. Aí sim, papai da Alice. Ó, um forte abraço pros meus filhos. Ó, Miguel, Renato e Zuri, papai te ama também muito. Ó, um beijo pra vocês, tá? Leandro, como que você descreveria o seu dia? Por favor, a sua rotina diária de trabalho. Vamos começar como um bombeiro militar. Tá. Ô Paulinho, hoje o Corpo de Bombeiros ele tem algumas funções lá dentro, né? Então nós temos, primeiro, uma função administrativa, que é a função que vai cuidar ali dos detalhes de todos os bombeiros, das diárias, do trabalho, das escalas, quem vai gerenciar a vida dos bombeiros que estão trabalhando ali no operacional. Aí nós temos a prontidão, que a gente chama de prontidão operacional, né? Bom, a prontidão operacional, o turno de serviço dela inicia-se às 7h30 da manhã e o pessoal vai até 7h30 do outro dia. Então, o bombeiro, ele trabalha hoje, o operacional do bombeiro, nas escalas de 24 por 48. Caramba, 24. Então, durante as 24 horas ali, os bombeiros estão sempre prontos aí para atender os chamados. Eu vim para o Corpo de Bombeiros, né? Entrei na polícia em 2003, 2016, eu então resolvi mudar um pouco de áreas e fui para o Corpo de Bombeiros. E depois que eu fiz a minha escola, a escola do bombeiro é lá em Franco da Rocha, né? E aí eu fui trabalhar no setor operacional, trabalhei muito tempo em Campinas e depois, em 2021, eu recebi o convite aí de um comandante nosso para fazer o que a gente chama de educação pública, que é o trabalho do Corpo de Bombeiros para prevenir acidentes. Que tem como chave aí, né, o programa Bombeiro na Escola, que você nos ajudou muito, né, lá na escola que você trabalha, e eu acho que foi muito legal lá, né, a oportunidade que os adolescentes tiveram em conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros e aprender algumas técnicas que com certeza podem salvar vidas, né? Exatamente. Ó, a escola Nelson Girardi, bombeiro Leandro Augusto foi na nossa escola. Tá? Eu estava lá como professor de educação física, recebemos o Leandro lá, ele, nossa, fez um curso, aquele cursinho com o pessoal, e ensinou vários procedimentos, né, de salvamento, de primeiros socorros. Os alunos adoraram, cara, adoraram. Até a gestão, a escola inteira, nossa, tem que ter isso sempre na escola, é importante, né? Tem que ter, importante, é uma oportunidade muito grande que os adolescentes têm de se sentir a solução, né? Eles são treinados ali para serem solução. Então para fazer o acionamento do telefone 93, quando que eles acionam, se precisar, com certeza eles vão saber dar um primeiro atendimento ali, nem se for um suporte ali psicológico para a vítima, não, calma, a gente já está ligando para o Corpo de Bombeiros, o bombeiro já está chegando. Então assim, e conhecer um pouquinho da nossa profissão, né? Que é uma oportunidade, por exemplo, lá quando eu estudava aqui no Francisco Antônio Gonçalves, eu não tive. Então a gente não tinha essas oportunidades de receber pessoas de fora falando das suas profissões e a gente conseguia abrir a nossa mente ali, né, para poder seguir numa carreira, né? E a carreira do bombeiro hoje, ela é talvez mundialmente uma das mais valorizadas, né, pela sociedade. Então isso é muito legal também. Pela sociedade eu entendo essa valorização, mas o governo do estado tinha que liberar mais, cara, porque merece muito mais, cara. Pelo trabalho que vocês fazem, sabe? Mas a gente é gratificante pelo trabalho que faz, né? Claro, é com muito certeza. gratificante, né? Ó, eu queria te falar uma coisa. Você falou que em 2003 que você entrou na Polícia Militar. Isso. Você prestou um concurso público. Concurso público pela Polícia Militar. O bombeiro não, o policial militar, para você prestar um concurso da Polícia Militar, tem uma idade, até 30, até 35? Tem. Você sabe me falar? Hoje, né, a Polícia Militar, ela tem uma faixa etária aí de ingresso dos 18 aos 30 anos, né? Então, a Polícia Militar, ela tem lá uma prova teórica,
Basicamente, aqui ainda no estado de São Paulo, é o ensino médio, que é cobrado ali nos editais, né? Certo. Então, a pessoa concluiu o ensino médio, está quites com as obrigações militares, ou foi dispensado lá do TG, ou já fez o TG. Dos 18 aos 30 anos, aí ele tem essa oportunidade de prestar o concurso da Polícia Militar. Faz a prova escrita, depois tem, então, várias fases, né? Várias fases. Depois nós temos fases... psicotécnico também. Psicológicos, psicotécnicos, Isso. provas físicas, né? E no final, investigação social. Então, Paulinho, para o seu público principalmente, né, dos adolescentes, qual que é o cuidado que eu deixo para vocês? Às vezes você é uma pessoa exemplar, você é uma pessoa que gosta de estar junto dos amigos, só que às vezes a gente acaba entrando em um grupo, né? E esse grupo, muitas vezes eles querem fazer alguma coisa errada e você tá lá no meio, E vamos tudo pra tal isso lugar, vamos é fazer... investigado, isso? Com Tudo certeza. isso é investigado, Então, né? assim, às vezes dentro desse grupo, se acontecer ali uma situação que gera um crime, que gera alguma coisa relacionada à polícia, pode prejudicar todo o seu processo, às vezes o seu sonho, né, de entrar nas carreiras policiais, isso de forma geral, polícia militar, civil, guarda municipal, e também as carreiras que a gente chama que são as carreiras relacionadas à justiça, né? Amanhã ou depois você quer ser um promotor, quer ser um juiz, a sua vida pregressa, né? Tudo aquilo que você fez antes daqueles momentos do concurso é investigado. Por quê? Se teve um fato ali que desabonou muitas vezes a sua vida, principalmente na questão criminal, você, com toda a capacidade, às vezes, que tenha, aí você não vai conseguir concluir aí e ter êxito no seu concurso, né? Então, pessoal, toma cuidado, né? Principalmente com as amizades aí que vocês têm. Fica a dica aí, hein, meu? Né? A gente sabe, né? O adolescente, às vezes, ele tá ali, amigo de todo mundo, e tem um grupinho aqui, outro ali, mas num determinado momento ele se envolve com um determinado grupo, por mais que ele não faça coisa errada. Às vezes só o fato dele estar envolvido com aquele grupo pode gerar um prejuízo para ele aí futuramente. Pessoal das bebidas aí, nas noitadas, adolescente, narguile, essas coisas aí, tudo vai pesar depois, né? Então cuidado, né? Aí de 2003 até 2016, você trabalhou como polícia na rua. Isso, aí, né, eu trabalhei até 2006 diretamente na rua. Na rua. E aí eu... Você gostou? Sempre lá em Campinas. Você gostou? Sim. Até hoje, assim, eu tenho saudades, né? Porque, tem saudades? Igual eu falei para você, é muito gratificante quando você é acionado e consegue ajudar uma pessoa, consegue tirar uma pessoa que faz mal para a sociedade desse meio, né? 2006, eu fui fazer a faculdade de Educação Física, né? E eu precisava, então, arrumar um horário. Estudou onde? Eu fiz na Metrocamp, lá em Campinas. Tá. Aí eu consegui organizar um horário lá de trabalho como ronda escolar na época, né? Na época tinha um policiamento que chama policiamento integrado, policiamento de base. Em Campinas tinha patrulhamento a pé ali no centro. Então eu tinha que me adequar a alguns horários para eu poder fazer a faculdade. Aí comecei então me adequar a diversos tipos de horários ali, de funções que tinha na polícia para fazer a faculdade. E aí eu recebi o convite para fazer um curso relacionado ao atendimento e o trabalho com adolescentes nas escolas. O que acontecia? Para a polícia, sempre foi um bloqueio muito grande. Falei, eu vou trabalhar com adolescente? Eu não quero. Com criança, beleza, o ProERD, até hoje, né, o maior programa de prevenção às drogas do mundo. Então, o ProERD todo mundo conhece, o pessoal tem musiquinha, né? Amigo Gomes, então, o Gomes aposentou, isso. né? E aí eu peguei e falei assim, mas eu vou encarar. Beleza, fui lá, fiz o curso, comecei a trabalhar com adolescente nas escolas. Pegava a escola, nossa, difícil. Molecada não queria nada, violência escolar, violência dentro de casa, violência contra os amigos. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos de conscientização dessa molecada, né? E isso, eu ali mexeu me com apaixonei você apaixonou, sentido. né? Eu falei, será que compensa só eu ficar trabalhando e tirando as pessoas da sociedade ou eu tentar mudar antes que esse moleque entre na vida do crime, né? Então eu falei assim, então eu vou trabalhar nesse ramo. Antes que ele entre na vida do crime, eu tenho que mostrar para ele que existem outras oportunidades, tem um outro mundo aí que não é você se envolver só com crime, que não é você ter uma referência só do cara lá que faz coisa errada na sua área, né? Então, existe um mundo muito grande, né? O mundo da música, o mundo do esporte. Exato. Então, eu comecei a levar diversos projetos para dentro das escolas. Isso foi muito legal. E aí, 2008, eu estava terminando a faculdade,
eu falei assim, bom, estou trabalhando nesse projeto, então vou fazer também o ProERD, que era o trabalho de prevenção às drogas com crianças. E aí o ProERD também, eu prossegui, ele foi no ProERD até 2015, 2016. Então, assim, trabalho ainda, né, muito tempo dentro de escola, conversando com as crianças, com os adolescentes. E o meu principal, assim, o que você fala assim, ó, não tem valor, não tem preço, é quando você encontra um desses alunos, né, que a gente tem aí que passa lá quando era pequenininho com a gente, ele cresce e fala assim, meu, quando você foi falar comigo lá, eu tinha uma grande possibilidade de não dar certo. E você falou para mim que eu ia dar, que eu tinha capacidade para ser uma pessoa boa. Estou aqui hoje para falar que eu virei isso, eu sou uma pessoa boa, tenho minha família. Meu, isso não tem preço que pague, né? Não tem preço. Cara. E você que é professor, você tá lá conversando todo dia com essa molecada, Sim. você sabe como é, né? Exatamente, me lembrou numa história, ano passado eu estava dando aula de protagonismo juvenil para os adolescentes, 9º ano. Aí eu estava falando sobre empreendedorismo com os alunos, mas foi uma aula tão chocante, tão forte, que o aluno começou a fazer as perguntas e eu respondendo, tem que ir atrás do emprego, você tem que ir atrás, não é? Vão falar não no primeiro momento, mas se você não for atrás, ele vai até jogar o seu currículo fora, é assim que funciona. Fica martelando, vai, mostra que você quer trabalhar. Aí passou umas 2 semanas, eu encontrei esse aluno, eu acho que foi numa agropecuária, eu achei que ele estava lá na loja comprando as coisas. Professor, não deu tempo de cumprimentar o senhor, mas graças ao senhor, eu estou aqui porque aquilo que o senhor me falou abriu a minha cabeça e hoje eu estou trabalhando aqui nessa agropecuária. Ah, fantástico, né? Eu fiquei muito feliz, cara. Isso aí a gente fala assim, né? Uma ação que a gente tem, meu, que você consegue clarear, às vezes, a mente do adolescente, quando, em um momento, às vezes, por diversas circunstâncias, ele se fecha, né? Então, o mundo dele é só aquilo que ele enxerga dentro de casa, os problemas de casa, o problema na comunidade dele, né? E os adolescentes hoje têm uma capacidade muito grande de criatividade, de vontade, de ser uma pessoa melhor e, às vezes, falta o estímulo. Falta estímulo. Então, acho que quando você causa esse estímulo lá dentro da escola, quando eu, com o meu trabalho de bombeiro, vou lá, tento conversar com a molecada, meu, calma, você vai conseguir, vai, segue nesse caminho aqui, não vai pro caminho errado, vai nesse caminho que vai dar certo. E depois a gente percebe lá na frente, né, que esse estímulo, ele se torna um estímulo realmente verdadeiro e prazeroso, porque eles vêm conversar com a gente e dão os resultados positivos. Coisa fantástica, coisa maravilhosa. Quando você estava na rua, esse tempo curto que você ficou, desculpa até a pergunta, mas ia atrás de bandido direto, chegou a dar uns tiros, não sei se eu posso falar isso, você também pode responder o tipo de pergunta assim, tá? Chegou a atirar nos bandidos? A gente fala assim, né? Desculpa que a pergunta, tá? A polícia militar sempre é um trabalho muito técnico, né? Então, no tempo que eu passei na rua, eu não precisei, né? Nossa, utilizar que bom, né? do empenho da arma de fogo para que a gente chama de troca de tiro. Você acha que você ia se sentir mal se desse um tiro então, no ser humano? Eu falar acho, ser humano, tá? Eu acho que não. Você acha disso? Eu acho que não, Paulinho, porque é o seguinte, a gente costuma dizer o seguinte, que a gente tem um treinamento extremamente adequado. Talvez o melhor treinamento para policial que existe hoje é o da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? A gente tem horas e horas de tiro, de negociação. Então, a última ação que você tem diante de um fato é você atirar. Certo. Então, se você esgotar todos os meios anteriores de negociar, de utilizar de um meio que não seja aí o letal, e aí eu tiver que atirar, eu estou preparado para aquilo. Tá. Então eu me preparei, eu estudei e falei assim, eu estou legalmente amparado para tomar essa atitude. Então quer dizer que a arma de fogo seria a última? Sim, a arma de fogo, a polícia militar... Primeiro de tudo é comunicação ali, né? Vai iniciar uma abordagem, né? Ela começa na verbalização, né? Com o possível lá delinquente. Então inicia aquela abordagem, parado, polícia e tal. Então você está ali amparado pela lei em falar que você é autoridade. Naquele momento você está dando uma ordem de parada para aquela pessoa. Ela deveria, né? Até então, obedecer, você descer, fazer todos os procedimentos que tem que ser feitos, né? De forma respeitosa diante de tal fato. E, se for um delinquente, prisão, tal, flagrante, ele vai pagar a pena dele lá perante a justiça.
Agora, se ele atentar, né, que a gente fala contra a guarnição, contra a vida dos policiais, a gente representa ali o Estado, a gente representa a sociedade. Então, além de tudo, né, nós somos humanos, né? Então, a gente fala assim, eu vou repelir a injusta agressão. E aí é o momento que você, então, efetua os disparos. E, tecnicamente, o policial ele está preparado para atirar e fazer cessar aquela ação. E muitas vezes gera o quê? A morte daquela pessoa que atentou contra o policial. Então, assim, eu entendo, né, que hoje a Polícia Militar, as pessoas, né, ninguém gosta de ser o responsável por dar tiro em ninguém. Eu falo assim que a vida, a gente não tira a vida de ninguém. Que loucura. A gente cessa uma ação. Né? A vida, se a pessoa vai sobreviver, se vai morrer, não é mais uma ação nossa. Mas você, como uma pessoa legalista ali, o policial cumprindo seus deveres, a partir do momento que a pessoa desrespeita aquilo, você tem um amparo legal para efetuar os disparos. E se isso acontecer, eu teria a tranquilidade de falar assim, ó, eu fiz isso, faria de novo, porque eu sei que foi necessário para repelir aí uma injusta agressão contra a minha vida, contra do meu parceiro ou de uma outra pessoa, né? Tá, perfeito. Esses dias na internet também, eu acho que aconteceu um fato, cara, que mexeu com o Brasil. Tinha um policial segurando um suposto bandido ali. Eu acho que ele tava sozinho. Eu acho que tem que andar sempre em dois, né? Sim. Ele tava sozinho com uma arma de fogo na mão. Aí a comunidade começou a chegar, pessoal... Nossa, o cara, e dava um desespero, falava, meu Deus, cadê a polícia, cara, para não chegar logo? E o cara lá sozinho, não podia atirar em uma legítima defesa? O que você me fala? Então, ali, assim, eu não vou falar para você o que poderia acontecer, porque eu não sei o contexto, né? A gente tem que tomar cuidado, né, pessoal, com tudo, inclusive com os vídeos que a gente assiste, porque a gente não sabe o contexto. Às vezes esse vídeo vem cortado, os cortes, né? Exato, vem cortado. Exato. Então, assim, eu não vou saber afirmar para você exatamente o que deveria ser feito, porque né, a gente vê um vídeo aí e a gente não sabe o contexto. Tem que ver todo um contexto, né? A gente fala assim, até nos grupos de policiais, né? A gente fala assim, não vamos julgar o nosso amigo, ou julgar a atitude, ou julgar a ocorrência, porque, se a gente não estava lá. Porque quem está de fora é muito fácil julgar. Claro que é. Agora, o policial que tem questão ali de segundos para pensar, aquilo ali é difícil. Aí, Nossa isso Senhora! exige treinamento. É questão de segundos que muitas vezes ele tem que pensar se ele vai atirar ou não. Certo. A Polícia Militar tem um respaldo de psicólogos? Tem. Tem. Então, a Polícia Militar hoje ela tem um setor, né, que... quando o policial se envolve em tipos de ocorrências, se envolve em acidentes de viatura, se envolve com alguns até problemas pessoais mesmo, né? Eles podem procurar aí esse setor para ter um determinado respaldo aí. Que bacana. Seguinte, Leandro, quais são as principais habilidades e qualidades que um bombeiro militar precisa ter para lidar com as situações do dia a dia ali e situações de emergência? Sim. Quais são? Primeiro o bombeiro, a gente fala assim que é uma vocação, né? O bombeiro, não dá para você acordar hoje e falar assim, quer saber, eu quero ser bombeiro. Não, porque não vai dar. Você tem que ter uma vocação, porque você vai se deparar com diversas situações. Lá no 2016, então, concluindo lá, né, que ela fala, eu fui pro bombeiro. Bom, pro bombeiro, qual que é a diferença? Primeiro, eu preciso saber nadar. Né? Então, se você aí quer prestar o concurso da polícia, quer ser bombeiro, e se você não sabe nadar, você tem que começar agora, tá? Já vai amanhã, né? Se inscreve numa academia e começa a nadar. Porque o bombeiro, ele vai atuar em situações, por exemplo, de praia, de rio, de lagoa, de piscina, e atender ocorrências de afogamentos, né? Então, o bombeiro, ele precisa saber nadar, e lá no teste de aptidão física do bombeiro, tem lá essa capacidade física que ele tem que cumprir. O bombeiro, ele não pode ter o pavor, né? Eu vou falar pavor para não falar medo, porque o medo todo mundo tem. Isso. Pavor de altura e de locais confinados, né? Locais fechados. Por quê? Eu preciso fazer um salvamento em altura, eu preciso muitas vezes entrar num poço, entrar numa galeria, locais confinados. E eu tenho que ter, então, essas aptidões, né? Que vão além da característica física. Por quê? Os equipamentos nossos são extremamente pesados, né? A capa de incêndio é pesada, o EPR, que é o cilindro de oxigênio, é pesado. Então você tem que ter
um treinamento físico constante, até nesse período de 24 horas que o setor nosso operacional passa, eles têm uma possibilidade lá de treinar, né? O pessoal sempre treina, relembra a técnica, faz treinamento físico, porque o bombeiro ele tem que estar condicionado. Toda semana tem condicionamento físico de vocês, né? Então tem que ter. Mas nem todos são professores de educação física. Não. Né? Tem uns então que não. sofrem também, a gente sabe, né? Isso, com certeza. E aí a gente fala assim, né, Paulinho, que é a resiliência, né? Um dos principais fatores é você ser resiliente no sentido de que eu tô aqui conversando com você, dando risada, quando vê você vai atender um acidente aí, por exemplo, que gera uma tragédia, naquele momento você tem várias vítimas, aí você vai sair daquele acidente, você volta pro quartel e você tem que, às vezes, almoçar e você viu lá uma situação extremamente complicada. E aí, a hora que você está no almoço, você vai para uma situação, atender uma ocorrência de desengasgamento, você chega lá, faz a manobra, salva o bebê, você fala, nossa, salvei uma vida, que legal, tal. Aí, naquele mesmo momento, gera uma outra ocorrência, que às vezes acontece uma outra tragédia. Então, assim, ó, a gente tem que ter uma resiliência muito grande, né? Essa resiliência é uma coisa, isso não significa que você é frio. É uma frieza isso? Não, eu acho que não. Assim, ó, eu já estou acostumado, então eu tenho que fazer aquele serviço, a pessoa está arrebentada num acidente. Não, vamos embora, tá tudo certo aqui. Qual fica a sua... você consegue descrever seu sentimento naquele momento? Sim, primeiro que a gente tem que ser técnico, né? Então esse é o principal ponto. Por mais que mexam as emoções, a gente fala as ocorrências mais difíceis de bombeiro são aquelas que geram ali uma morte, né? E principalmente aquelas que envolvem crianças, né? Essas são as tristes. Até porque, exemplo, eu tenho criança pequena, você tem filho pequeno, você imagina o desespero ali da família, né? Então, o que a gente entende? Que eu fui acionado, né? Naquele momento, eu tenho que chegar lá, e buscar fazer o melhor. Certo. Eu fiz o melhor? Fiz. A criança não sobreviveu. Eu tenho que voltar com a minha consciência tranquila pro meu quartel, né? No sentido de que eu falei assim, que Deus possa proteger essa família, possa dar o conforto necessário, mas da minha parte eu me desdobrei, eu fiz o que pude, fiz o que estava em protocolo, o que não estava, corri atrás e eu fiz o meu máximo para salvar aquela vida. Infelizmente, não deu. E aí, então, a gente, né, tem que ter um lado espiritual também muito forte, né? Sim. Então, assim, a gente tem que se cercar de coisas boas para a gente conseguir superar. Igual eu falei para você, porque acontece uma agora aqui, a gente tem que sair, atender outra ali, volta pro quartel, você salva, depois acontece uma morte, acontece uma ocorrência mais leve. Então, assim, e é uma incógnita, né? Isso. Porque você assume o serviço, você não sabe o que vai acontecer naquelas 24 horas. Você assumiu o serviço hoje, 7h30, preparou seu caminhão, preparou suas coisas, seu material. Pode ser que tenha dias ali que 24 horas sejam maravilhas, né? A gente consiga treinar, fazer os treinamentos, tudo ali diante do protocolo do Corpo de Bombeiros, mas tem dia que essas 24 horas, parece que não tem fim. Aí me fala uma coisa, parece filme americano. Toca um alarme, desce lá do isso é o filme pessoal, americano, né? O pessoal vai lá visitar a gente no quartel, né? Fala assim, viu, vocês não tem aquele ferro? Isso. Na verdade tem, né? Tem, lá no quartel a gente tem. Só que o bombeiro hoje, talvez no estado de São Paulo, alguns quartéis ou outros aí que o pessoal acaba utilizando. Porque é mais seguro, às vezes, a gente descer pela escada, né? Do que você, dependendo do tamanho lá do ferro que você tiver, você está numa situação em um dia extremamente cansado, uma madrugada, aí você vai pular naquele ferro e descer, você cai, torce o tornozelo ali, aí você vira a vítima. Esse momento antes da chamada, o que vocês ficam fazendo? Então, nós temos a rotina do Corpo de Bombeiros, ela é conferência de materiais, né? Assim que assume, toda a equipe que assume faz a conferência dos materiais, do caminhão, ver se o cilindro está carregado, se os caminhões estão funcionando, se está tudo em ordem, os seus equipamentos pessoais, né? Está tudo em condições. Depois, a gente tem um tempo ali para se reunir, tomar um café e tal. Depois a gente tem os treinamentos do dia, né? Então, cada dia a gente vai fazer um tipo de treinamento. Ô, Leandro, você tá tomando café. Aí tocou a sirene lá. Eu acho que não sei se é exatamente isso, né? Mas deu o sinal lá que vocês têm que sair. Aí deixa o pão, deixa tudo lá e vai. Deixa tudo e vai. Legal, cara. Muitas vezes, né? Acabei de colocar o prato na mesa ali. Não acredito, cara. Que fome e tal. Você tá olhando para a comida ali, a hora... Tocou. Puta cara do céu. E vai.
Nossa, velho. Assim, né? A rotina do bombeiro é essa. E assim, e aí são muitas coisas, né? Muitos tipos de salvamento. É salvamento em altura, é resgate, é acidentes de trânsito com vítima, com pessoas presas em ferragens, é afogamento. Então, cada dia a gente faz um treinamento relacionado a uma determinada técnica, porque se você não treinar, aquilo também vai cair no esquecimento, né? Então a gente tem os nossos protocolos de atendimento, né? Os nossos procedimentos operacionais, e ali a gente então, cada dia de serviço, fala, hoje nós vamos fazer um treinamento relacionado à altura. Certo. Então o pessoal vai lá, monta o esqueminha de altura, faz o salvamento e tal. E assim a rotina vai fluindo, né? Certo. Tem os momentos também de o treinamento físico, né? Dentro ali dessa rotina. Tem a parte de recreação. Às vezes o pessoal, né, quer falar assim, pessoal, agora à tarde, 4 horas, vamos fazer o seguinte, vamos lá na quadra de areia ali, vamos jogar um vôlei, vamos jogar um futebol. Bater uma bolinha, só que tal. é o seguinte, né? A viatura é sempre próxima, os equipamentos próximos. Tocou o alarme, você corre, coloca seu equipamento e vai para a ocorrência. Legal. Tem moradores que ligam para vocês para resgatar animais em árvores, por exemplo? Já aconteceu? Tem bastante. Tem? Eu acho que principalmente depois que Mas daí vocês vão com o caminhão de bombeiro, tudo para resgatar um gato, por exemplo, em cima de uma árvore. Isso é legal você perguntar pelo seguinte, pessoal, é o seguinte, o bombeiro, né, a gente costuma brincar, tá? O bombeiro não é equipe da carrocinha, né? Por quê? Eu já fui em ocorrência de bombeiro, então a gente chama nós temos hoje basicamente 2 guarnições. Sim. Então ela compõe a guarnição da UR, né, da unidade de resgate, ela vai atender aí pessoas em mal súbito, acidentes de trânsito e tal. E nós temos o caminhão. O caminhão, então, é lotado de equipamentos para fazer o que a gente chama de salvamentos. Então, o salvamento, ele é inclusive dos animais. E a gente também vai salvar um animal, assim, para nós a vida importa, né? Então, seja ela do ser humano ou seja ela do animal, importa. E o bombeiro, então, muitas vezes, ele é acionado constantemente por uma pessoa que tem um gatinho, o gatinho sai de manhã e sobe na árvore, aí a pessoa chama o gatinho lá para comer a ração, o gato, ele é uma personalidade incrível, né? Ele acho que olha, ele pensa assim, olha para a pessoa e fala assim, só porque você está chamando eu não vou. A hora que você virar as costas eu vou, né? Que coisa. Então o gato, ele é um animal com uma personalidade incrível. E aí isso acontece muito, né? A pessoa, ela aciona Corpo de Bombeiros, o bombeiro vai, coloca a escada, vai lá, faz o resgate do gatinho, tá aqui. Tá? 2 horas depois a pessoa liga, o gato subiu de novo, né? Então assim, para clarear, né, para as pessoas como que funciona o atendimento em relação aos animais. Primeiro, animais peçonhentos, né? Então, apareceu uma cobra dentro da sua casa, você não sabe manusear e eu tô visualizando ela, tá? Ela não fugiu, porque o bombeiro também não vai ficar correndo atrás do seu sítio lá, atrás da cobra, né? Sem saber onde ela tá. Você está visualizando, ela está em um determinado ponto da casa. O bombeiro é acionado, a gente vai lá com os equipamentos, faz a recolha do animal e leva ele para o seu habitat natural. Beleza, então o bombeiro não mata animal, né? A gente não faz nada disso. O cachorro está com a cabeça presa na grade. Né? Enfiou a cabeça no portão lá, meu cachorrinho foi tentar entrar aqui em casa, fugiu, travou a cabeça no portão. Posso chamar o bombeiro? Pode. Então, situação de risco para a vida do animal, né? Então, a gente vai lá, usa uma ferramenta, muitas vezes que chama alargador, né? Faz uma abertura na grade, retira o cachorrinho e entrega para a pessoa. Animal agressivo, né? Então, a pessoa, por exemplo, está andando na rua Tomou uma mordida. Tem na verdade, assim, 2 situações. Primeiro, se a pessoa for mordida por um cachorro, por exemplo, né? Ela pode acionar o resgate para que seja feito socorro. E aí, aquele cachorro, se não for de ninguém, e ele estiver agressivo, inclusive causando ataques ali na rua, avançando nas pessoas, o bombeiro pode ser acionado. Então, o bombeiro vai até lá. No primeiro momento, ele vai fazer uma pesquisa ali junto da comunidade, se aquele cachorro é conhecido ali, se alguém sabe de quem é o dono, para o bombeiro levar. Então, na maioria das vezes, né, o pessoal sabe de quem é. Então, o bombeiro faz a captura do animal e entrega para uma pessoa responsável. Então, assim, o que é hoje difícil, igual eu falei para você. Eu fui atender uma ocorrência onde a menina falou assim, eu tô vendo aqui do meu prédio, tem um gatinho em cima do comércio. Aí a gente chegou com um caminhão de bombeiro, que é o caminhão que tem lá muitas vezes 6 mil, 10 mil, 12 mil litros de água. É o mesmo caminhão que atende ocorrência de incêndio em indústria, incêndio em residência.
ela chegou e falou assim, nossa, mas vocês precisam vir com esse caminhão? Aí eu, né, na inocência, falei assim, viu, mas assim, ó, como seria o bombeiro? Não, achei que vocês vinham com aqueles caminhãozinhos pequenininhos, tipo uma caminhonetinha, com a gaiolinha, aí você vinha um bombeiro só, desce 4 bombeiros aí para pegar um gato, né? Falei, então, só que o bombeiro, ele atua no salvamento de animais em situações de risco. Então, qual é o risco desse animal? Ah, porque ele está em cima de tal lugar ali, já há alguns dias. Eu falei, então, é um local particular, fechado, né? Se o animal ele está miando ali, ele está vivo, a princípio não tem um risco iminente para a vida dele, né? Tá preso? Não, não está preso, ele está solto, mas acho que ele não consegue descer. Eu falei, então beleza, então eu vou pedir a gentileza para que você entre em contato aqui com a imobiliária responsável do prédio, para que ela localize o dono vem aqui, abre o portão, coloca uma escada e tenta fazer o resgate desse gato, né? Então tem algumas situações de animais que não é necessário o acionamento do corpo de bombeiros, né? Sim. Então, por quê? Aquela mesma viatura é a viatura que vai atender ocorrências, inclusive ocorrências grandes, né? Ocorrências graves. Então é esse cuidado que a população tem que ter. Animal em situação de risco, o bombeiro estará pronto. Perfeito. Leandro, legal, cara, a história do gato, porque o pessoal pede muito, acho que ele deve ligar muito para vocês para pegar um animal que tá em árvore. Mas Sim. é legal essa força que vocês dão aí, pessoal. Não, e é legal até esse esclarecimento, né? Para as pessoas Sim. realmente saberem aí quando que devem ligar pra gente ou não, né? Sim. Cara, será que você pode compartilhar com a gente um momento assim que você falou, nossa, esse momento na minha profissão como bombeiro marcou a minha vida? Um momento para você compartilhar, cara. Algo positivo. Eu vou compartilhar algo positivo que aconteceu mês passado, né? No trabalho que a gente tem feito aí nas escolas, junto com os adolescentes lá que você presenciou, Sim. Eu estive na escola Antônio Giovanni Lanzi e a gente fez esse mesmo trabalho. E lá no dia daquela apresentação, né, que os alunos vão apresentar o trabalho deles, expor um trabalho de segurança nas escolas, nós distribuímos alguns temas e um tema de um determinado grupo foi sobre o desengasgamento. E aí uma das alunas chegou em mim e falou assim, nossa, você não sabe como que eu tô feliz. Eu falei, por quê? A apresentação do trabalho, eu vi que o seu trabalho ficou bem legal, né? Ela falou, não, semana passada, eu estava em casa, uma aluna de 13 anos, né? Eu estava em casa, o nome dela é Sabrina, um abraço para Sabrina. E aí os meus pais precisaram dar uma saída rápida, eu fiquei cuidando ali da minha irmãzinha e da minha priminha de 3 anos. E a minha priminha foi até a cozinha, viu um pão, pegou um pedaço desse pão e começou a comer. E eu percebi que ela começou a colocar a mão na garganta e tentar tossir, não conseguia. E diante de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nas suas aulas, eu percebi que ela estava engasgada. E na hora, veio para mim uma segurança muito grande assim, para eu agir, porque né, a gente estava falando sobre aquilo na semana anterior, e eu cheguei ali e consegui fazer a manobra de desengasgamento na minha priminha na hora. A hora que eu comecei, ela soltou. Nossa, aquilo para mim foi assim, muito legal, que eu falei, eu salvei a vida da minha prima, né? E isso então é um resultado assim que a gente fala assim que não tem preço. Nossa. Né? Então esse é um tipo de ensinamento que você passa para a pessoa, principalmente ali, né, para o adolescente, ele consegue atuar e para ela também, acho que mais do que eu até, foi assim uma grande ação, uma grande atitude que ela teve que ela vai levar para a vida inteira dela. E ela vai replicar sempre com a prima dela, vai replicar isso, ó, eu aprendi com um bombeiro, salvei a sua vida, e a priminha vai falar, nossa, minha prima me salvou porque um bombeiro deu todo os primeiros socorros ali, explicou, nossa, maravilhoso. Então isso foi muito legal. E em relação às ocorrências, né, eu já tive a oportunidade de participar de algumas ocorrências que a gente chegou, a pessoa estava em parada cardiorrespiratória, né, que a gente chama, foi identificada, a gente iniciou as compressões, chegou a equipe médica no local tal, e a gente conseguiu reverter, né? Ou seja, o coração dela voltou a bater. Então isso para nós também é uma... Essa pessoa ficou quanto tempo com o coração parado? Então, a gente não sabe precisar porque o parente que chegou na casa, ele pegou e presenciou a pessoa, a princípio ele achava que a pessoa estava dormindo, né? Tá. Aí ele foi lá, tentou acordar ela, tentou mexer nela e não conseguiu.
Então, ele identificou que essa pessoa estava sem frequência cardíaca, né? Não estava respirando e nos acionou. Certo. E aí a gente conseguiu correr para o local aí e iniciar o mais rápido possível esses procedimentos. E aí tivemos o êxito de reverter, né? O coração voltou a bater, essa pessoa foi para o hospital, recebeu lá a medicação e ficou Vocês bem. têm acesso a essas pessoas depois de prestar um socorro para elas? Eu falo de um futuro, depois de um tempo, vocês procuram ou elas procuram vocês? Muitas vezes a gente tem, porque assim, igual eu falei para você, né? O nosso trabalho é extremamente técnico, né? Então a gente vai lá, faz o nosso trabalho ali, entrega para a equipe médica, né? Eu faço um socorro de alguém que caiu de moto na rua, faço os procedimentos ali que a gente precisa, entrego para o médico e depois praticamente eu não tenho mais contato com essa pessoa, né? Essa pessoa que você citou agora, desculpa a pergunta, te cortar aqui, ela ficou com alguma sequela? Então, a princípio não. Pelo contato que a gente teve com os parentes, falou que ela ficou muito bem, beleza. Olha só. Condições, né? E nós tivemos também um caso que esse é o que eu falo assim, houve os anjos, né? Eles estavam passeando ali por perto e falaram assim, ó, vamos aqui, vai aparecer o bombeiro, vai aparecer o médico, vai aparecer uma viatura de socorro, você vai entrar no hospital, vai ter uma equipe médica excelente lá para te atender, para você viver novamente. Então nós temos o caso de uma professora, né, que ela voltava num dia à tarde, ela trabalhava em Olambra, e voltava então para Mojimirim, e eu juntamente com outro bombeiro, a gente estava vindo com um caminhão, né, da cidade de Paulínia, aqui pela SP-340, e a gente presenciou o trânsito parando, era um dia que estava chuvoso, um final de tarde, né? E a gente imaginou que realmente poderia ter acontecido um acidente. Então a gente pegou o caminhão, sinalizou, jogou pelo acostamento e tal, e presenciamos... O pessoal vai abrindo, né? Isso. Presenciamos então uma moto caída e uma pessoa caída próxima à moto. Então rapidamente ali a gente desceu, iniciou o atendimento dela, junto veio o apoio da concessionária, a gente conseguiu colocar ela na viatura e levar ela, né, que a gente chama de transporte imediato, quando a pessoa está inconsciente, quando existe uma situação grave, a gente não tem muito o que fazer no local, né? A gente precisa dar o transporte imediato para essa pessoa. Então a gente decidiu ali pelo transporte imediato e ela deu entrada no hospital e por fim eu não fiquei sabendo, né, o resultado. Conversando com grande amigo meu aí, o Dr. Eriston, né? Um abraço, meu amigo, Dr. Eriston, ortopedista lá de Mojimirim, um dos melhores, né? Tem dor no joelho, Paulinho? Só vai lá, Dr. Eriston. E o Eriston depois falou para mim, rapaz, eu fiz uma cirurgia extremamente complicada esses dias aí, mas nossa, foi com excelência, né? Pessoa com fratura no quadril, fratura de fêmur, fratura no punho, mas nós conseguimos lá fazer os melhores procedimentos e tal. E anos se passaram aí, 2 anos passaram, e eu encontrei essa professora na cidade de Olambra. Caramba. E falei para ela assim, ó, eu socorri você, o dia que você caiu de moto. Ela ficou impressionada no primeiro momento, né? E falou assim, nossa, posso chamar o meu diretor aqui da escola para você contar para ele? Eu falei, pode. Eu não lembro o que aconteceu até hoje. Certo. Então eu sei que eu fiquei desacordado, eu acordei, eu estava no hospital, não sei o que aconteceu. Falei, então, provavelmente você caiu ali da moto, né? Bateu num outro veículo, você teve várias fraturas, estava desacordado, com traumatismo craniano, um estado extremamente grave, e a gente optou então por fazer o transporte imediato. Então nesse momento, para você ter uma ideia, a gente estava passando pelo local, né? Então o socorro foi assim, muito rápido, porque a gente estava passando ali, presenciou e conseguimos então atuar. Você pegou uma equipe médica excelente no local também e conseguiram fazer os procedimentos. Hoje você está aí bem, né? E fisicamente você lá, bem. o diretor, todo mundo, elas fizeram até festa, E um dia ela, depois ela quis até ir no quartel, né? Para fazer o agradecimento juntamente com o outro bombeiro amigo nosso, o Celidônio, né? Você chegar na escola lá e se deparar com ela, Isso. Né? E aí a gente contou para ela, né? Que os anjos se alinharam aí, né? E essa Deus, maravilhosa. Deus abençoou aí para que ela pudesse estar contando história hoje. Nossa, né? Que legal, cara. Adorei essa história. Que coisa. Ó, eu queria falar uma coisa, mudando um pouco o foco de bombeiro. Você vai me explicar uma coisa. Que história é essa de figurante de filme nacional, cara? Rapaz, essa é uma boa história. É o seguinte, eu trabalhava no policiamento em Campinas. Um dia chegou um amigo lá e falou assim, eu preciso de uns figurantes aqui
pra um filme aí que vai acontecer, um filme nacional. Eu falei, meu, o cara tá zoando a gente, né? Não é possível. O cara falou, não, é verdade, ó, e paga tal, vai ser um sábado de manhã a gravação. Aí eu falei assim, meu, mas que filme que é esse, né? Aí, é o filme de uma música curtinha, né? O Faroeste Caboclo. Meu né? pai do céu. Faroeste Faz Caboclo. tudo Legião Urbana, cara. E aí, eu falei, meu, é verdade mesmo? Não, é verdade, eu preciso, ó, amanhã tem que estar em tal lugar, tal hora. Falei, meu, putz, eu ainda fiquei meio assim, falei, mas eu vou lá ver. Aí chamei um outro amigo, né, que tava naquele momento, falei, meu, vamos lá ver? Ele falou, não, vamos. Aí a gente foi, o filme foi gravado lá uma parte do filme, né, o Faroeste Caboclo, ele tem várias partes, e uma das partes foi gravada ali em Campinas. E aí a gente chegou lá realmente, né, tava lá armado o sistema lá, Nossa, tal. loucura total, mega produção, né? Mega produção, aí, vocês são os figurantes. Aí tem um detalhe, né? A que parte que a gente ia participar? Qual a parte da música? Sei que é o nosso artista. Se for o Faroeste Caboclo, Qual a parte da música? João de Santo Cristo, Jeremias. Não. Não? Aos 12 foi mandado pro reformatório. Puta merda. Então era o momento que o João de Santo Cristo ele tinha sido mandado pro reformatório. Então foi criado ali, né, um cenário, porque o filme, se eu não me engano, ele se passa na década de 80, na Bahia, pra você ter uma ideia, e foi gravada essa parte em Campinas. E nós seríamos então, eu juntamente lá com o outro policial, a gente seria seríamos os carcereiros, né? Os carcereiros. Então, deram uma roupa lá da época pra gente e tal, e João de Santo Cristo, ele chega numa Kombi, né? E aí a gente vai lá, desce com ele, conduz ele até uma cena lá de cela, a gente coloca ele lá, né? Aí falou, meu, que legal, né, tal. E ali era o ator principal, se eu não me engano, ele chama Fabrício Boliveira, né? Foi um ator da Globo, fez vários filmes e tal, e ele representou então o João de Santo Cristo. E aí, esse filme ficou gravando, acho que se eu não me engano, por uns 2 anos, acho que é a produção dele. E aí, meu, nesse período de 2 anos, um pouquinho antes, passou tal, o amigo meu lá falou assim, meu, vocês foram tão bom figurante não é nada, né? Meu, beleza, o que eu tenho que fazer? Não fala, né? Beleza. Nossa. Não, tem um outro filme que vai acontecer. Em Paulínia agora, é o Vai Que Dá Certo, é uma comédia que tá rolando aí. Caramba. Tem Lúcio Mauro Filho e tal. Eu falei, meu, que legal, vamos embora, tô dentro. A gente foi pra Paulínia e ficamos sabendo lá como que ia ser o esquema, né? Pra quem assistiu, o Vai Que Dá Certo 1, né? Depois teve uma outra, Lúcio Mauro Filho, um grupo ali de atores, um pessoal comediante, né? Que trabalhou na Globo, hoje eles fazem stand-up. E o Fábio Porchat, né? Tinha uma galera ali. E aí tinham o Vai Que Dá Certo, eles são amigos, eles estão tudo quebrados. Você assistiu o filme, não? Eu não assisti. Eles estão quebrados, eles resolvem, falam, meu, nós estamos quebrados, o que nós vamos fazer? E um desses amigos, ele é motorista de carro forte. Então ele acaba tendo a ideia de falar assim, vou tentar fazer um esquema pra gente levantar uma grana e tal. Só que eles são todos atrapalhados, eles não conseguem fazer o esquema direito e tal. E por fim, o Lúcio Mauro Filho, que é a parte que a gente tava, né? Ele tá em um galpão e aí nós somos os policiais que vão prender o Lúcio Mauro Filho. Que a gente chega lá, reúne em volta dele, enquadra ele lá, né? Um monte de policial entra com as viaturas de figurante dentro de um galpão, ele se desespera, vai no chão, a gente levanta, ele fala, não, eu sou vítima. Ah, você é vítima? Não, beleza, então vai contar pra nós o que tá acontecendo. Aí a gente vai caminhando do lado dele, né? Aí é o detalhe, né, Paulinho? Se juntar esses 2 filmes, meu, não dá um segundo de aparição. Não, mas dá um são várias gravações, vou pegar um takezinho, né? Meu, e aí eu falei, né, pra minha esposa, pra Pri, quando nós fomos, eu falei, vai sair um filme, e por fim o Vai Que Dá Certo, que eu gravei depois, lançou primeiro que o Faroeste. No cinema, só que você sabe que agora eu sou artista, né? Artista, apareci lá 2 segundos no filme, né? 2 segundos, então, cuidado lá, pode ser que eu tenha que fazer autógrafo e tal. Olha só. Aí fui pro cinema. Rapaz, nem eu vi do filme, tão rápido que foi. Muito rápido. Ó, MDTV tá com o passe agora do nosso artista aqui, ó, Leandro Augusto, bombeiro, o passe da MDTV. Se a Rede Globo quiser contratar, tem que falar com a MDTV. Ó, figurante, o cara é fera. Mas foi legal, né? A experiência em você
olhar ali como que funciona, né? A gravação por trás das câmeras, né? Sempre é muito legal. Então foi uma experiência bacana aí que a gente deu bastante risada, né? Não, que legal, que show. É o seguinte, Leandrão, ó, estamos chegando ao final do nosso Balaio Show. Tinha tanta coisa pra gente conversar, mas aqui o tempo é curto. Ó, quero falar, ó, Daniel, diretor Daniel, por favor, eu preciso de 15 minutinhos a mais para poder desenvolver o assunto aqui que tá muito legal. Bem na hora do assunto mais legal. Eu queria falar do futebol, mas a gente vai marcar o 2, vai voltar aqui pra gente conversar direitinho. Pessoal de casa, ó, vai ter o 2 com o nosso bombeiro Leandro Augusto, hein? Fiquem tranquilos. Cara, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação aqui. Ó, eu gostaria muito que você continuasse com todo esse trabalho, com toda a sua dedicação, com os alunos das escolas, com os adolescentes, que esse trabalho bonito que você faz, cara. Tá de parabéns, muito obrigado. Obrigado, Paulinho, obrigado toda a direção aqui da MDTV. Eu já sou... o passe aqui já tá meio que ajeitado aí, viu? Não, tá, agora fez parte já aqui, ó. Então com o passe meio que... Tô em negociação aí, viu? Negociação. Tem que pagar caro pra MDTV, quiser tirar o Leandro daqui da gente, hein? Viu, Rede Globo? O 2, você já avisa o 2 que nós vamos trazer a viola, né? Vamos, vai ter cantoria, vai ter tudo, vai ter tudo. Vai te fazer o country. E eu que agradeço, né? Então, pode deixar o seu recadinho pro pessoal de casa aí, pra sua família. Pessoal, agora é seu momento. Obrigado. Aqui o podcast do Paulinho, ele deixa a gente super à vontade. O Paulinho é um artista que a gente tem aqui na nossa cidade, que o cara é incrível, né? Professor, é músico. Ele é tudo. Então, o pessoal na escola... Só não sou figurante, né? Mas você ainda, pode ser, né, Paulinho? O pessoal nas escolas aí ama o Paulinho. Você vê o quanto que a molecada quer estar do lado dele. Então ele é um cara com um potencial incrível também de ter essa oportunidade de transformar vidas, né? Então isso, quando a gente pode ajudar as pessoas, isso é muito gratificante e na minha profissão principalmente, isso não tem preço, né? Então obrigado, Paulinho, pela oportunidade da gente trocar essa ideia aqui. Tinha muitos assuntos, né? Acabamos realmente entrando aí no assunto do Corpo de Bombeiros, que sempre chama muita atenção, e a gente agradece todos vocês aí, estamos à disposição pelas redes sociais, né? Quem quiser me acompanhar lá, @LeandroAugusto1983. É isso, tá na telinha aí. É isso aí, gente. Pessoal de casa, muito obrigado. Tchau, tchau. Até uma próxima aí, ó. Um beijo pra vocês. Valeu!